Olha, a cela que eu encontrei, portanto, depois de tomar consciência, é uma cela, de facto, dominada pela hegemonia portuguesa. Tanto a hegemonia portuguesa, eu ainda cheguei a fazer a iniciação, né? Na altura chamava-se pré. Com muita dificuldade, eu vivia num bairro que tinha que percorrer cerca de 20 a 25 quilômetros para encontrar a escola. Mas na escola onde eu fiz a iniciação, ainda encontrei lá professores negros, porque os portugueses tinham esta veia de contratar, né, os chamados assimilados, que já tinham uma certa formação, uns até tinham quarta classe, para educar os outros negros. Portanto, foi uma cela que eu encontrei, e naquela altura havia certa convulsão. Porque na República do Zaire, já em 61, tinha acontecido, portanto, a morte de Lumumba. E os negros estavam limitados em alguns aspectos, porque todo negro era chamado de Lumumba. Portanto, foi uma cela que eu encontrei com a hegemonia portuguesa. Pois, diz que fez o ensino primário já na cidade, portanto, em que escola exatamente? Como é que se designava a escola? Bem, a escola chamava-se Antônio Manuel Marques. Antônio Manuel Marques era um português muito famoso na região onde eu fiz a iniciação. E então, creio que foi por razões disto que o regime colonial português deu a designação da escola de Antônio Manuel Marques. Exatamente na cidade do Acocungo? Não, na periferia. Porque exatamente na cidade, só tínhamos uma escola primária, a escola 82. E aquela escola era seletivo para ir para aquela escola. Portanto, era indicado exatamente para os filhos dos brancos, né? E também alguns negros assimilados, que já tinham um certo status quo na sociedade. Estes, sim, iriam para a escola número 82. Mas nós outros, que viemos das origens lá da base, onde os nossos pais, na altura, não eram tanto vistos, a principal atividade era a agricultura. Tínhamos que ir para as outras escolas da periferia. E nós ficamos nessa escola. Também não era lá uma escola muito, digamos assim, rudimentar. Era construída mesmo pelo regime colonial português. Então ficamos ali para fazer os nossos primeiros anos do ensino primário. Pois, pelo que diz, parece-me que a cela até os anos 60 só tinha até o ensino primário, é isso? Tinha até o ensino primário, que se chamava também, depois avançou para o ensino secundário. Depois surgiu a Escola Comercial e Industrial. Hoje esta escola que se chama Dr. Antônio Agostinho Neto. Tanto só que era um ensino técnico profissional. Tanto era um ensino técnico profissional, podemos dizer, se for neste momento, são os institutos politécnicos. Portanto, dava-se eletricidade, carpintaria, artes visuais, e tudo mais. Portanto, surgiu essa escola exatamente em meados da década de 70. Em meados da década de 70 surgiu o ensino secundário, que hoje podemos falar de ensino secundário. Uma escola apenas. Portanto, a escola técnica e industrial e comercial. Portanto, se temos que avaliar que brancos portugueses é que viviam no centro urbano da cela? Olha, neste quesito é preciso recuarmos um pouco no tempo para dizermos que a realidade colonial portuguesa em toda a província ultramarina de Angola era a mesma. Tanto os diplomas, as regras no setor da educação, no comércio, na agricultura. A única diferença era a especificidade de cada região. Por exemplo, a região do litoral, a principal atividade era a pesca. E aqui no interior, a atividade principal é a pecuária e a agricultura. Deste modo, e aliás para dizer que
A região da Sela é uma região, portanto, podemos dizer, de elite da província ultramarina de Angola, porque foi nesta região onde, em 1952, aprovou-se o colonato da Sela, em 52. E os principais moradores aqui da urbe, da vila de Santa Comba, na altura chamava Santa Comba, né? Não era ainda o Acungo, portanto, eram pessoas transportadas de Portugal para cá, famílias pobres também, não eram portugueses de elite, não, eram portugueses que a sua ação era direcionada para criação de gado e também fazer agricultura. Portanto, principalmente eram este tipo de pessoas, não é? No caso, os portugueses que habitaram a região da vila de Santa Comba. Eram pessoas dedicadas à pecuária, pessoas dedicadas à agricultura. Por isso é que vedes aqui no Acungo dizer que o que foi construído em primeiro lugar não é a vila. Não, o que foi construído em primeiro lugar são os aldeamentos. Os aldeamentos foram construídos, porque o colonato da Sela é um dos colonatos onde a produção, tanto leiteira e a produção dos cereais, deu muita, digamos assim, muita vantagem na economia portuguesa. Muita vantagem na economia portuguesa. O governo colonial português investiu bastante. Tanto são 15 aldeamentos e até mais ou menos 1964 já estavam cá na Sela 3.000 famílias. 3.000 famílias para povoar os 15 aldeamentos que foram construídos essencialmente para a pecuária e também a agricultura. Portanto, qual foi o propósito do colonato e de que região de Portugal essas famílias eram provenientes? Bem, estas famílias eram provenientes da região de Portugal chamada Trás-Montes. Trás-Montes e também açorianos, portanto, dos Açores. Principalmente essas duas regiões. Portanto, eram açorianos e também os Trás-Montes. Portanto, vieram para cá, né, como já me referi há bem pouco tempo, a intenção do governo português, quando se realiza a Conferência de Berlim, há uma deliberação de que as potências colonizadoras, tanto que iam se usufruir das terras da África, não deviam colonizar com marcos, colocando marcos, não. Tinham que ter lá presença física de seres humanos. E isto impulsionou, digamos assim, o governo português a criar fortes. E o primeiro forte que ele criou na região centro e sul é o colonato da Sela. E depois criou um outro forte, especificamente para o sul, que é na Matala, tanto província da Huila. Esses elementos que vieram em más condições, é preciso dizer isso. Tanto não vieram como brancos de elite, vieram pobres, uns até vieram sem roupa. Eram pessoas também que não tinham educação de maior. Portanto, vieram aqui com dois propósitos. Primeiro, cumprir a deliberação da Conferência de Berlim, que a colonização não pode ser feita com marcos, mas com pessoas presentes lá. E o segundo propósito, para o desenvolvimento econômico e social, portanto, da província ultramarina de Angola, no específico, e no geral da própria República Portuguesa. Portanto, são esses dois propósitos que levaram os portugueses a colocarem o colonato da Sela. A sede da então Vila de Santa Comba, anterior, município da Sela como tal, dizem que não era exatamente aquele centro urbano. Não era, não. Portanto, a Vila de Santa Comba foi fundada em 1901 por um português chamado Eduardo Melo de Souza. Ele construiu a primeira casa comercial aqui bem vizinho, na Sela Velha, atual Kisanga Cungo. Portanto, ele vem da região do sul e o propósito é fazer comércio. Mas como este comerciante tinha parte no Conselho Administrativo, portanto, 1901, praticamente a fundação da Vila de Santa Comba, mas ainda na Sela Velha. Em 1962, com um diploma
português, criou-se então a transferência de Santa Comba, porque depois de 1901 até 62, a Vila de Santa Comba evoluiu bastante e rapidamente, por causa do volume de investimentos, né, que o governo colonial português direcionou para esta região da Sela. E em 1962, portanto, a região, digamos assim, a sede do município da Sela saiu da Sela Velha, atual comuna de Xangakungu, para a Santa Comba Dão, uma vila geminada com Santa Comba Dão em Portugal. E tanto mais que aqui um detalhe importante, Antônio de Oliveira Salazar, ele funda o Estado Novo em 1933, em Portugal, e Antônio de Oliveira Salazar é natural de Santa Comba, em Portugal. E então, em 1936, Antônio de Oliveira Salazar, ele eleva esta vila de Santa Comba como uma vila emblemática para valorizar a figura de Antônio de Oliveira Salazar. Tanto como questionou, a vila foi fundada primeiro na Xangakungu, atualmente, antes Sela Velha, e em 62 foi transferido para Santa Comba Dão. Tito, voltemos ainda ao colonato, portanto diz que surge em 1952. 52. Quando é que termina e por que motivo, por que razões é que este colonato quebra a sua gênese como tal? Bem, o colonato, como já dissemos, foi fundado em 1952 com um diploma do governo colonial português. Ele vem desenvolvendo as suas atividades até praticamente 74. Bom, o fim é mesmo a questão da independência. O fim é a questão da independência. Porque até 74, esta região da Sela era uma das regiões maiores produtoras do leite e até exportava-se o leite da Sela. Mas depois, como sabemos, né, com o processo do 4 de fevereiro de 61, o 15 de março, isso criou convulsões, e também o 61, com a Revolução de Lumumba na República do Zaire, criou convulsões. E então... Teve algum impacto? Teve algum impacto. E o fim do colonato da Sela foi exatamente por causa das convulsões políticas. Não é? Os portugueses descobriram que já não havia espaço para dar continuidade ao projeto. Alguns já tinham grandes desenvolvimentos também, já eram independentes, já tinham pago o crédito que eles fizeram ao governo colonial português. Alguns em 74 começaram a sair, outros sem possibilidades, ficaram ainda até 75, mas postos em 11 de novembro não deu para continuar. Portanto, as políticas mudaram para o pós-colonial. Fala-se numa inversão também do propósito do colonato, portanto, que a sustentabilidade das terras atribuídas a essas famílias não chegou ao fim como tal, e houve uma alteração de projeto que obrigou a entrega das terras a empresários, a pessoas que tinham condições. Tem esta informação? Não, o real é o seguinte, portanto, estas famílias trazidas para cá, como disse, uns cumpriram apenas a missão de serem, não é, cidadãos portugueses para povoar a região. Mas eles foram também aconselhados em desenvolver alguma atividade. E era por crédito. Portanto, eles recebiam uma junta de bois, recebiam mais alguns inputs, para depois, ao longo de um período de tempo, desenvolver a atividade, quer pecuária, quer agrícola, e ressarcir, portanto, o crédito bancário. Uns não conseguiram, e como é óbvio, né, até na atualidade, muitos vão aos bancos fazer um crédito e não conseguem. Em gesto de dar continuidade ao projeto, estes brancos ficaram trabalhadores dos outros brancos. Por exemplo, nesta região havia um senhor bastante rico, o Amarari Marques. Amarari Marques, também tínhamos o Mário Seixas, né? Mário Seixas, que desenvolveu atividade quase por todo Quase Sul. Mário Seixas. Estas empresas, tanto
digamos assim, penhoraram, não é? Penhoraram aquelas terras que essas famílias haviam recebido. E essas famílias passaram a trabalhar a favor desses empresários. Quer dizer, eram portugueses a trabalhar, portanto, por conta de outros portugueses. Foi isso que aconteceu. Portanto, foi a falta de alguma capacidade de continuar com o processo, não é? E havia endividamento, não deu, e então os empresários, outros empresários portugueses, não eram angolanos, negros, de facto, né? Eram sempre portugueses, retomaram essas terras para darem continuidade ao projeto. Foi isso que aconteceu. Nem com todos, não é com todos, não. Não foi de forma global, generalizada. Alguns portugueses que não conseguiram, então passaram a trabalhar por conta de outros portugueses. Pois, esse era um propósito, entretanto o colonato aconteceu. Há vestígios até agora? E o que é que sobrou em termos de geração deste colonato? Não, há vestígios, porque, Madureira, se reparares, hoje nós temos infraestruturas que de facto foi graças ao colonato. Hoje, os 15 aldeamentos que nós temos não têm outra história senão a história do colonato. E só existe mesmo aqui na região da Sela. Portanto, vestígios em infraestruturas e vestígios em vias de acesso. Portanto, nós temos vias de acesso por estas regiões todas e por conta daquilo que são bons vestígios, o governo angolano teve que dar continuidade com aquilo que hoje chamamos de Aldeia Nova. A Aldeia Nova está a passar por pisadas do colonato da Sela. Pois. Eu volto a saber, em termos de vestígio de raça, o que é que ficou deste colonato? Que era um propósito de povoar a Sela, ou Santa Comba, com gente de Portugal. Com certeza. Bem, em termos de geração, não tanto assim, porque os portugueses ainda tinham a veia racista. São poucos portugueses que contraíram relações matrimoniais com os negros. São poucos. Em palavras muito simples, terra a terra, nós temos poucos mulatos. Aqui a Sela tem poucos mulatos, porque esses portugueses também tinham, digamos assim, limitações. Portanto, eles tinham que cumprir uma certa regra, tinham limitações. E quero crer que, em termos de gerações, se tivermos alguns mulatos, não foi por força do colonato. Foi por força de algumas senhoras que depois foram procurar emprego de babá, de cozinheira, né, nesses portugueses. Mas em termos geracionais, havia pouca simpatia entre brancos e negros aqui na região da Sela. Não é um caso de outras regiões, pela história que nós conhecemos por Angola fora, mas a Sela, digo mais uma vez, tem poucos mulatos. Não tivemos muita relação nesse aspecto. E em termos de concentrado populacional, onde é que habitavam essencialmente os nativos da Sela? Bem, os nativos tiveram um historial bastante nómada. A parte sul, a parte norte era mais habitada. E é a parte norte onde os colonos entenderam estender as regiões das 15 aldeias e também das fazendas médias. Isto motivou o então governo colonial português desalojar as populações da parte norte aqui da cidade do Akukungu para a parte sul. No início, os autóctones habitaram mais a região norte. Portanto, era mais habitada, porque na região sul não haviam pessoas, não. E refiro-me à região do Caçoço, à região do Utue, à região do Lembu. Portanto, a parte mais habitada era a que nós hoje conhecemos de Caxongono, dos Maçangos. E quando o governo colonial português entendeu que é a região onde vai estender
que nós temos aqui dois projetos. O projeto dos aldeamentos e o projeto das 51 fazendas médias. Portanto, um grande projeto. No canal de irrigação, no caso. Onde está o canal de irrigação do Matumbo. Portanto, quando o governo colonial português entende que tinha que estender, entende não, pelas pesquisas feitas e também geograficamente falando, era mais viável, portanto, colocar o projeto das 51 fazendas ao norte da cidade do Acungo. Desalojou, quero comparar por aí, volta de 90% das populações que habitavam aquelas áreas. E então foi levá-los para o sul. Portanto, essencialmente, as pessoas que habitavam esta região estavam localizados ao norte da cidade do Acungo. Mas, a partir de 54, foi exatamente 54, que houve um êxodo muito grande do norte para o sul. Mas por conta das obrigações do governo colonial português, que ele queria desenvolver o seu projeto e tinha que desalojar as populações que estavam naquelas regiões. Há uma origem identitária que nos ajuda a definir a proveniência do povo da Sela? Ah, sim. O povo da Sela é essencialmente vinda dos reinos do Ndongo, Matamba e Kassange, nas atuais províncias de Luanda, Malange e também Kwanza Norte. Portanto, um povo etnolinguístico são os ambundos, não é? Com a língua dominando o quimbundo, apesar de que as variantes desta língua são bastante grandes, né? E aqui, embora sem consenso, é falado Ungoia, mas essencialmente as populações que habitam esta região são provenientes do norte, tanto nas províncias de Matamba, Kassange e nas províncias, de Luanda, Malange e Kwanza Norte. Mas também temos povos aqui oriundos, portanto, do reino do Bailundo. Como é que eles vieram para aqui? Esses povos vieram para aqui por causa do comércio do sal. Portanto, eles iam até ao Novo Redondo, né, à busca do sal, e por questões de transitórias, eles naquela altura tinham lugares chamados quilombos. Os quilombos podemos dizer, são locais onde se faz um descanso. Depois de uma viagem, obrigatoriamente, os transeuntes tinham que parar naquele local. E a região da Sela era uma das regiões desses comerciantes do sal e também do óleo de palma do Ambuí, Então, temos também parte da população oriunda do reino do Bailundo, mas concretamente mesmo aqui nas regiões do Bailundo, nas regiões digamos assim, do Andulo. Tanto, mas 95% são oriundos do norte do município. São oriundos do norte? São oriundos do norte. Pois, Tito, o cenário de 61, que as colónias, de Portugal, sim, viveram com uma intensa revolta e tumultos fortes, teve algum impacto cá na Sela? Bastante impacto. Nós temos aqui uma região chamada Fazenda Rendes, onde tem uma grande vala comum. Os portugueses reagiram brutalmente. Foi uma desproporcionalidade de forças muito grande. Portanto, foram mortos catequistas, professores negros, foram mortos todos aqueles que eram mais ou menos assimilados. Boa parte dos negros que viviam aqui em Sandacomba foram mortos, porque o conceito que se dava do negro é que era um terrorista. Todos os negros eram terroristas, eram negros malvados, tanto que estavam contra a política do governo colonial português. Portanto, teve um impacto negativo, um impacto que de facto é lembrado com muita dor e consternação, mas passou, né? Mas de facto 61 não foi bom. Não, porque aqui os movimentos chegaram vindos do norte. Portanto, esta é uma região calma, pacífica,
Mas o impacto do que aconteceu no norte, onde tivemos o próprio 4 de fevereiro em Luanda e o 15 de março, mais ou menos nas regiões de Bengo e Uíge, tanto criou um certo desconforto ao governo colonial português. E, como consequência, o governo colonial português fez uma resposta brutal. Uma resposta brutal. Tanto, nós temos uma região, tanto que se chama Certeza, e tem lá um outro nome que é Matadouro, mesmo matador de pessoas. Matador de pessoas, no Matadouro. Tanto em 61, muitos catequistas, como já fiz referências, muitos pastores, todo aquele que fosse intelectual e que conhecesse ler alguma coisa e tinha uma visão aberta, tanto foi dizimado. Tem umas referências de nomes da altura? Bem, eu tenho uma informação de 2 sonantes nomes. Nós tínhamos um catequista chamado Mário de Souza, da Igreja Católica, tanto uma pessoa que tinha relações, praticamente ele era, nesta região, o Mário de Souza, um mediador entre negros e brancos. Tanto, em qualquer região onde tivesse um conflito de terra, enfim, ele era um mediador. Este senhor foi dizimado em 1961, sem contar com tantos outros, né, nomes anônimos, mas este é de facto um referencial, Mário de Souza, que todos conheciam, era uma pessoa que já tinha uma certa capacidade de análise também. E naquela época ele já tinha uma 4ª classe. Ele já tinha 4ª classe, tanto 61, quem tem 4ª classe, tanto está no nível dos assimilados. Tanto esse senhor foi dizimado e, enfim, é uma recordação ainda bastante dolorosa. Fala-se aqui num local onde concentravam parte dos ditos terroristas da altura, que era uma cela cuja capacidade até não correspondia com o número de pessoas detidas ou postas aí como sendo terrorista. Mas também fala-se no então Conselho da Cela. Estruturalmente, o governo colonial português, ele chamava, portanto, aquilo que nós chamamos de município de conselhos. Portanto, nós tivemos o Conselho de Santa Comba, onde tinha portanto, o conselho, depois tínhamos os conselhos comunais, né, onde tinha o chefe do posto, e depois tínhamos o administrador, que hoje chamamos de administrador, também chamamos de administrador do conselho. Portanto, a estrutura era assim. A estrutura não fugia tanto da que temos hoje, só apenas a nomenclatura é que difere do atual. Mas tínhamos, de facto, províncias, portanto, a província era o distrito, tínhamos os conselhos e tínhamos depois os postos administrativos, que hoje chamamos de comunas. E em todas essas estruturas, portanto, hierarquicamente, tinham os seus chefes que cumpriam, né, de facto, a ordem que vinha de Portugal. A ordem vinha de Portugal, era estruturalmente nesses moldes. Este chefe de posto, como diz o que era essa figura? Não, o chefe do posto, nós até tivemos um chefe do posto negro. Um chefe do posto negro, mesmo aqui no posto administrativo de Kisangacungo. Era um senhor oriundo da Gabela, muito aliado com os portugueses. Era praticamente uma pessoa, podemos dizer assim, e por uma questão de ética, não interessa dizer quem é, tanto mais as pessoas aqui sabem, um negro traidor. E tivemos esse chefe do posto. Portanto, o que é que eles faziam? Era cobrar os impostos, né? Controlar quem pagasse o imposto, quem faltou no contratado. Tanto ele passava de bairro em bairro. Tanto havia impostos de vários tipos. Ele passava de bairro em bairro, alistar também os sobas dos bairros, organizar os bairros, os cemitérios.
Portanto, este era essencialmente, era uma pessoa mais administrativa que política. Ele tinha funções, digamos assim, administrativas, tendencialmente administrativas. Ele não geria políticas, mas geria, portanto, as funções administrativas e também organizativas, tanto chefe do posto. Fala-se, portanto, do excesso do poder desse chefe de posto na altura? Se ele fosse a um bairro e registrasse pessoas que faltaram contratado, e como deve-se lembrar, tanto o contratado aqui era mais encaminhado para as zonas do Ambuim, né, para limpar as fazendas do café e também do Palmar. Se faltasse alguém, portanto, este era notificado e fosse para o posto administrativo de Kisanga-Cungo. E nós só tínhamos 2 postos administrativos, o de Kisanga e da Sanga, tanto na época colonial. Então era encaminhado lá e, como disse bem, tanto praticamente era juiz, decretava as sentenças, tanto da falta de algum requisito que não foi cumprido na íntegra, ou palmatória, ou capinar. Ainda o meu pai capinou aqui no posto administrativo de Kisanga-Cungo. Tanto uma empreitada tem que capinar. E quem estava à frente deste serviço era o chefe do posto administrativo. Portanto, era chefe do posto administrativo. E seu pai capinou? O meu pai capinou porque não foi contratado. O meu pai capinou porque não foi contratado e porque o meu pai foi uma pessoa intermediária. Portanto, ele não foi tão analfabeto, também não foi tão intelectual. E a minha avó, tanto ele tinha uma veia defensora dos negros. E ela dizia mesmo, os meus filhos não vão ao contratado. O meu pai não foi ao contratado, mas o soba da nossa região, ele foi apertado e o meu pai foi descoberto. Ele já estava na idade de cumprir o contratado e pagar também o imposto, não fez, foi portanto, coercivamente levado para o posto e fez uma semana de capina, uma semana. Portanto, tem que capinar e pronto, uma alimentação, enfim, bastante desconfortante. Pronto, mas era a época, né? E os nossos pais, até alguns têm nostalgia daquela época. Nostalgia daquela época, porque também não sabiam, de facto, o que há de vir. Mas esse chefe do posto, de facto, tinha poderes. Poderes. Grandes poderes. Fala-se aqui no local onde concentravam pessoas detidas, ou como é que eu... Postas sob um regime de detentos, coisa assim parecida. E uns provenientes até do Ebo. Sim. Nós temos uma região aqui no posto administrativo de Kisanga-Cungo, chamada Becon, e é mesmo no Mari Seixas. Portanto, esta era uma região e hoje a origem do nome Sela, por isso é que tem várias variantes. Portanto, uma variante é de que quando o português chegou, ele perguntou aos autóctones da região aqui do Mari Seixas qual era a atividade principal. Eles disseram, não, nossa atividade principal é, portanto, extrair a cera do mel. E como era muito ruído na comunicação, o português entendeu que ele terá dito sela. E assim ficou. Mas temos outras variantes, os estudos ainda continuam, porque tudo é tradição oral e precisamos encontrar o consenso. Mas, como disse, nós tínhamos aqui uma região, na época colonial, era uma forma de uma cadeia onde quem cometesse algum erro, tanto tinha que ir para lá. E era uma cadeia bastante fortificada. Até pessoas vindas do sul, não é, aqui nas províncias vizinhas do Ambo e do Bié, pararam naquela cadeia. Portanto, naquele local, e com maus tratamentos, naquela região, naquela cadeia. Tanto, e muita gente morreu ali, mulheres também morreram naquele local. Portanto, isto é um facto. Portanto, existiu este local e as pessoas não têm
boas memórias daquele local. Não tenho boas memórias, não. Porque é um local, de facto, que deixou... Como é que foi a retirada dos portugueses aqui da então Vila de Santa Comba? Bem, a retirada não foi boa, né? Deve-se reconhecer isso. Algumas pessoas, e como disse, tiveram que ir para Nova Lisboa, atual Huambo, como disse, porque no norte já havia grandes convulsões. Tanto os aeroportos e os portos, quer de Luanda, do Lubito, já estavam encerrados. Em 74 já havia bastante convulsões, muito mais em 75. E então as pessoas aproveitaram irem para o Huambo para apanhar os aviões do aeroporto do Huambo para Portugal. Agora, o que aconteceu de facto é que os brancos não conseguiram levar coisas do seu desejo. Portanto, tem uma roupinha, tem uma comida e sair já. Isto é um facto. Eu ainda lembro-me de que o que aconteceu naquela altura também era o que se chamava de poder popular. Nós chegávamos aqui na cidade de Santa Comba e era correr com os brancos. Os brancos já estavam todos, portanto, com o chão mexido. Era correr com eles. Mas tivemos um comportamento, podemos considerar também negativo, porque a ideia que se começou a consumir é que vamos destruir tudo, porque a nossa independência vai trazer novas coisas. Portanto, fora o gado que o português deixou nessas fazendas, foi todo morto. Algumas infraestruturas, como casas, foram danificadas. Carros que não conseguiram sair daqui da urbe também foram danificados, tanto pneus furados e, enfim, tudo mais. Foi um período tumultuoso. Não foi bom aquele período. E de que maneira que as pessoas tomaram as residências? Madureira. De que forma é que as pessoas tomaram as residências, as casas aqui? É chegar e escrever ocupado. Tanto tu chegas e escreves numa casa, já está ocupado. E tu entras logo. Portanto, não tem mais que... Não tem governo, não tem nada. Chegou, escreve ocupado e tu ficas em casa. Mas ao ficar em casa, você fica lá e com uma mentalidade de que tem que destruir algumas coisas que o português deixou aqui. Tem que destruir algumas coisas, porque nós vamos receber e pronto, as regiões dominadas por o MPLA, porque Agostinho Neto vai trazer novas coisas. Mas as formas de ocupação era apenas escrever ocupado. Está ocupado. Esta casa está ocupada. Até não está ocupado. Esta casa está ocupado. E entras e tu ficas. Era mais ou menos assim. Mais ou menos não, exatamente assim. Era exatamente assim. A ocupação era exatamente assim. Exatamente. Aliás, isso é um passado recente. É um passado recente que a memória ainda nos traz com bastante frescura. Tanto. E foi muita azáfama. O português a sair, e nós que nunca entramos aqui nas cidades, entrar na cidade à vontade, ocupar a casa, era um período emocionante. Era um período emocionante. E qual é que era a ligação principal da cela com outros pontos? As vias mais usuais na altura? Bom, nós temos que olhar para um período pré-colonial, o colonial e o pós-independência. Portanto, no período colonial não houve grandes ligações. As zonas eram praticamente ilhas. Portanto, a cela não tinha, porque também, na época pré-colonial, as pessoas viviam naquilo que se chama songos. Quer dizer, eu tenho os meus filhos, os meus filhos vão tendo os netos e nós vamos criando uma região. Portanto, um bairro, e passa a chamar o bairro do mais velho Tituambi, e ponto final. Agora, na época colonial, os acessos também eram difíceis, apenas para as regiões economicamente favoráveis e interessantes para o governo colonial português. Onde não tivesse os seus interesses,
Portanto, eles não tinham vontade de pôr os acessos lá. Aliás, nós temos em Angola, por exemplo, a região sul, né, os Quando-Cubangos e o leste todo. Tanto o português não tinha tantos interesses lá, e a exemplo daquilo que aconteceu, internamente aqui na Serra também aconteceu. Há regiões que não tinham acesso, não se vai para lá.